Criacionismo versus evolução. Duas visões sobre nossas origens. Oi, pessoal. Hoje eu quero conversar sobre uma das perguntas mais intrigantes que existem. De onde a gente veio? Quando a gente busca respostas, dois grandes caminhos costumam aparecer. De um lado, o criacionismo e do outro, a visão científica, com o Big Bang e a teoria da evolução. Vamos começar olhando para o criacionismo. A ideia central que a gente vê logo no comecinho, em Gênesis 1, é bem direta. No princípio criou Deus os céus e a terra. Depois, o texto segue descrevendo a criação em uma sequência de 6 dias. É fascinante ler essa parte. Por exemplo, Gênesis 1:3. Disse Deus: haja luz e houve luz. Gênesis 1:24. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Essa expressão, segundo a sua espécie, aparece várias vezes e é um ponto importante para o criacionismo. Sugere que Deus criou tipos básicos e distintos de organismos, com capacidade de se reproduzir dentro desses limites. E tem a criação da humanidade, que é vista como o ápice desse processo. Gênesis 1:26-27 diz: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Essa ideia da imagem de Deus confere um status especial aos seres humanos na visão criacionista. Agora, como esses dias de Gênesis são interpretados? Aqui as opiniões dentro do próprio criacionismo se dividem. O criacionismo da Terra Jovem e a AIEC, defendido por organizações como a Answers in Genesis, Respostas em Gênesis, e o Institute for Creation Research, Instituto para a Pesquisa da Criação, leva esses dias como períodos literais de 24 horas. Eles usam as genealogias bíblicas, como as de Gênesis 5 e 11, para calcular que a Terra teria apenas entre 6 a 10 mil anos. Para explicar a geologia e os fósseis, eles frequentemente apontam para o dilúvio de Noé, descrito em Gênesis 6 a 9, como um evento catastrófico global. Um versículo frequentemente citado para conectar a criação em 6 dias à semana de trabalho humana é Êxodo 20:11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Já o criacionismo da Terra Antiga, OSC, aceita os bilhões de anos apontados pela ciência, mas mantém a criação especial por Deus. Eles interpretam os dias de Gênesis como longas eras, ou propõem que Deus interveio em momentos específicos para criar novas formas de vida. Para eles, os dados científicos sobre a idade do universo não contradizem a ideia de um Criador. Existe também o movimento do Design Inteligente, DI, associado a nomes como Michael Behe e William Dembski, e a instituições como o Discovery Institute. Eles argumentam que certas estruturas na natureza, como o flagelo bacteriano ou a complexidade da célula, são irredutivelmente complexas, ou seja, tão complexas que não poderiam ter surgido por passos graduais, como a evolução propõe, e por isso apontariam para um designer inteligente. Embora evitem nomear esse designer como Deus, buscando se apresentar como ciência, a maioria da comunidade científica vê o DI como uma forma de criacionismo, não como uma teoria científica testável. Beleza, agora vamos mudar o foco e olhar para o que a ciência predominante diz sobre essas mesmas questões. Como a gente chegou até aqui segundo a física, a cosmologia, a biologia? Começando pelo universo, o modelo padrão é a teoria do Big Bang. A ideia não é de uma explosão comum,
mas de uma expansão rapidíssima do próprio espaço-tempo a partir de um estado inicial de densidade e temperatura absurdamente altas, há cerca de 13,8 bilhões de anos. Desde então, o universo não parou de se expandir e esfriar. Esse processo permitiu que a energia se transformasse em matéria. Primeiro partículas subatômicas, depois os núcleos dos elementos mais leves. A quantidade desses elementos que a gente observa hoje bate direitinho com as previsões do Big Bang. Depois de uns 380 mil anos, o universo ficou transparente, e a luz daquela época viaja até nós hoje como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. É como uma foto do universo bebê, uma das evidências mais fortes que temos do Big Bang. A própria expansão do universo, que a gente observa vendo as galáxias se afastarem, é outra confirmação importante. Falando em vida, como ela começou aqui na Terra? A ciência estuda isso na área da abiogênese, que investiga como a vida pode ter surgido de matéria não viva. Ainda tem muita coisa para descobrir aqui, mas a hipótese geral envolve passos como a formação de moléculas orgânicas básicas na Terra primitiva, talvez perto de fontes hidrotermais ou em poças d'água. Depois, essas moléculas se uniram formando estruturas maiores. Surgiu a capacidade de se replicar. E, finalmente, essas estruturas foram encapsuladas por membranas, formando as primeiras protocélulas. Assim que surgiu a primeira forma de vida, capaz de se replicar e evoluir, entra em cena a teoria da evolução por seleção natural. Aqui, os nomes de Charles Darwin e Alfred Russel Wallace são fundamentais. A ideia central é que toda a diversidade de vida que vemos hoje descende de ancestrais comuns que viveram no passado distante. Como isso acontece? Basicamente por três fatores. Variação. Sempre existem pequenas diferenças entre os indivíduos de uma população. Essas variações vêm de mutações aleatórias no DNA. Hereditariedade. Essas características são passadas para a próxima geração. Seleção. O ambiente escolhe quais variações são mais vantajosas. Indivíduos com características que ajudam a sobreviver e a se reproduzir naquele ambiente específico, por exemplo, uma camuflagem melhor, maior resistência a uma doença, tendem a deixar mais filhos. Ao longo de milhões e milhões de anos, esse processo de seleção natural, junto com outros mecanismos como a deriva genética, pode levar a mudanças tão grandes que novas espécies surgem. É como uma árvore imensa se ramificando a partir de um tronco comum. E onde estão as provas disso? A ciência se baseia em evidências de muitas áreas diferentes, que se encaixam. Fósseis. Eles mostram como a vida mudou ao longo do tempo. Encontramos fósseis que mostram transições, como o Tiktaalik ou o Archaeopteryx, e toda a linhagem de hominídeos que levou até nós. DNA. A comparação do código genético de diferentes espécies revela o grau de parentesco. Humanos e chimpanzés, por exemplo, compartilham cerca de 98% do DNA, indicando um ancestral comum recente. Anatomia. Comparada. A semelhança na estrutura óssea dos nossos braços, das patas de um cachorro, das asas de um morcego e das nadadeiras de uma baleia aponta para um ancestral comum que tinha aquele padrão básico. Agora vamos colocar lado a lado os pontos onde essas duas visões mais se chocam. Idade do mundo.
Criacionismo da Terra Jovem, baseado em interpretações literais de Gênesis e genealogias, fala em 6 a 10 mil anos. A ciência, usando datação radiométrica, análise da luz de estrelas e a expansão do universo, chega a 13,8 bilhões de anos para o universo e 4,5 bilhões para a Terra. Origem da vida e das espécies. O criacionismo fala em criação divina e direta de tipos distintos de seres vivos. A evolução fala em origem a partir de matéria não viva, a partir de ancestrais comuns universais, através de processos naturais como mutação e seleção natural ao longo de bilhões de anos. Origem humana. Criação especial à imagem de Deus versus evolução a partir de ancestrais primatas, evidenciada por fósseis e genética. Mecanismo. Intervenção direta e intencional de um criador versus processos naturais operando ao longo do tempo. O criacionismo se baseia na autoridade da revelação divina e dos textos sagrados. A ciência se baseia na observação, na experimentação, na busca por evidências empíricas e na capacidade de testar e, potencialmente, refutar hipóteses. Será que essas visões são totalmente incompatíveis? Tem gente que vê a ciência descrevendo o como as coisas funcionam e a religião explicando o porquê, o sentido da vida. Outros adotam a evolução teísta, acreditando que Deus usou o processo evolutivo como ferramenta para criar a vida. Então, o que a gente pode concluir dessa exploração? Para mim, fica claro que temos duas narrativas muito poderosas e muito diferentes sobre nossas origens. De um lado, o criacionismo, ancorado na fé e em textos como a Bíblia, oferece um quadro de um universo com propósito, criado por um Deus pessoal, e dá um lugar especial à humanidade. Ele responde a anseios profundos por significado. Do outro lado, a visão científica, construída sobre montanhas de evidências de diversas áreas, nos mostra um universo vasto, antigo, em constante mudança, onde a vida surgiu e se diversificou através de processos naturais ao longo de um tempo quase inimaginável. Eu acho que o mais importante, no fim das contas, é a gente tentar entender as duas perspectivas, saber de onde elas vêm, quais são seus argumentos e suas limitações. Só assim a gente pode ter uma conversa mais rica e respeitosa sobre essas questões, que, convenhamos, tocam no fundo da nossa existência. A busca por respostas continua, né? E é isso que nos torna humanos. E aí, pessoal? Curtiram essa nossa exploração sobre as origens? É um tema que sempre me faz pensar e espero que tenha feito o mesmo com vocês. Se você gostou dessa análise e quer que a gente explore mais temas como esse, não esquece de deixar aquele like caprichado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares que também se interessam por essas grandes questões. E para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos em temas fascinantes, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Assim você fica por dentro de todo o conteúdo novo que a gente preparar por aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima.